Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Edmond Rostand é um poeta e dramaturgo francês, nascido em 1868 e que aos 50 anos contraiu a tristemente famosa gripe espanhola, vindo a falecer por causa dela em 1918. Ele escreveu muito, mas a sua peça mais famosa estreou quando ele tinha 29 anos, em 1897, Cyrano de Bergerac, que foi um sucesso, apesar de ser uma peça de um romantismo tardio, porque é final do século XIX e é uma época em que já começam a surgir vários movimentos dentro das artes, dentro da literatura, dentro do próprio teatro, dentro da música, que vão levar às vanguardas do início do século XX e aquilo que hoje a gente chama de modernismo dentro das artes. Por que a gente diz que Cyrano de Bergerac é uma peça romântica? De um romantismo posterior ao romantismo, ao movimento romântico. Em primeiro lugar, por causa do seu enredo. Trata-se da história de um soldado e poeta, Cyrano de Bergerac, na França do século XVII. É uma peça histórica que tem uma deformidade física. Ele tem um nariz de proporções gigantescas e por causa dessa deformidade física, ele ama em segredo a sua prima, Roxana, que é bonita, que é requintada e que é culta. A Roxana tem trocado olhares com um jovem, também soldado, o Cristiano, e a certo momento ela confidencia ao seu primo, Cyrano, que ela está apaixonada pelo Cristiano, embora ainda não tenha trocado nenhuma palavra com ele. Quando o Cyrano vem a conhecer o Cristiano, ele acaba também recebendo do Cristiano confidências. O Cristiano lhe conta que está apaixonado pela Roxana, mas que não vai tentar cortejá-la porque ele é pesado de língua, ele não sabe falar, ele não sabe dizer coisas bonitas. Ele nunca teria o que dizer para impressionar, para cortejar uma jovem tão requintada quanto a Roxana. O Cyrano, então, se oferece para escrever uma carta de amor para Roxana, cortejá-la por escrito, como se fosse o Cristiano. Ora, esse miolo de enredo já é flagrantemente romântico. Você tem um homem feio, um homem deformado, com palavras bonitas, e você tem um homem bonito que não tem palavras. Uma outra característica está no seu herói, porque embora o Cyrano não se encaixe naquele modelo, naquele protótipo do herói romântico que eu falei no outro vídeo, aquele homem carismático, aquele homem sedutor, geralmente bonito, muitas vezes rico e que às vezes tem um passado misterioso, que é a figura do Lord Byron, né, do poeta Lord Byron, que consagrou essa imagem como herói romântico. O Cyrano não se encaixa. Ele faz parte de uma outra linhagem de heróis românticos, menos pronunciada, menos famosa, que não se tornou tão marcante, mas que também está presente em parte da literatura romântica francesa. Nós temos, vamos dizer assim, um parente distante do Cyrano num herói de um romance da literatura romântica francesa, que é o Gilliatt, de Os Trabalhadores do Barro. O que o Gilliatt e o Cyrano têm em comum é a nobreza de coração. Ambos são personagens, heróis românticos, que se destacam pela sua grandeza de coração, pelo seu coração nobre. E o Rostand vai criar vários momentos na peça para nos mostrar como é nobre, como é desprendido o coração do Cyrano. Uma terceira característica que marca Cyrano de Bergerac como uma peça romântica é a sua heroína. Ela é muito bonita, como toda heroína romântica, e como toda heroína romântica, a Roxana ama apenas um homem, ama apenas uma vez, e assim como acontece, e eu falei isso em outro vídeo, com toda a heroína romântica que não pode concretizar o seu amor, que não pode se unir ao seu único amor, a Roxana tem o seu final
já determinado. E quando você chega ao final da peça, você descobre que o final, o destino final da Roxana é um dos únicos finais possíveis para uma heroína romântica na situação dela. O Rostand aproveita Cyrano de Bergerac para nos mostrar o seu lado de poeta, porque como o herói da peça é um poeta, ele em vários momentos coloca o Cyrano improvisando versos, versos humorísticos às vezes. Há uma cena em que ele faz alguns versos na base da brincadeira a respeito do seu próprio nariz, da sua própria deformidade, e versos líricos, versos de amor, quando em mais de uma cena da peça nós recebemos citações de trechos das cartas de amor que ele escreve para Roxana, como se fosse o Cristiano. Cyrano de Bergerac é uma peça que agrada a vários gostos, porque é uma peça que tem aventura, que tem ação, há uma cena de batalha mais para o final da peça que tem importância no enredo da história, tem comédia, tem drama, tem romance, enfim, é uma peça praticamente completa em termos de elementos diversificados. E se o Rostand não tivesse escrito mais nada, ele já teria o seu lugar dentro das letras francesas, dentro do teatro francês, garantido, como tem, um lugar de honra por ter escrito Cyrano de Bergerac.